Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Aqui é o Samuel. E hoje nós iremos tratar do segundo módulo do nosso minicurso, Juventude, a busca pela verdade, rumo à santidade. E hoje nós começamos então a tratar do assunto Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, isto é, a vida de oração na juventude. Nós tratamos então no último módulo a respeito do jovem intelectual como um modelo de vida buscado a aspiração da sabedoria, mas mais propriamente dito, uma vida de erudição, de estudo, de disciplina para uma vida estudiosa. Contudo, vai dizer Santo Agostinho, no livro sobre a vida feliz, o seguinte: e se nós tratamos então da sabedoria como fim último da vida intelectual, ele vai dizer o seguinte no seu livro sobre a vida feliz: o que deveremos chamar a sabedoria, se não a chamarmos da sabedoria de Deus? Mas, evidentemente, a sabedoria é a verdade, e Cristo vai dizer: eu sou a verdade. Então perceba, aqui Santo Agostinho ele vai dizendo sobre o fim último do homem até chegar na sabedoria, mas quando ele chega na sabedoria, ele começa a dizer que a sabedoria consiste em possuir a Deus, que significa aquele viver para mim é Cristo. Só que ele vai deixar uma coisa muito bem clara, que a vida é uma vida de busca pela felicidade, e a felicidade só é concreta quando eu possuo aquele bem a qual eu me apeteço. E se eu possuo uma busca de vida, a procura do fim último, que é possuir a Deus, logo serei só feliz quando possuir a Deus. E ele vai mostrar uma coisa muito interessante, que ele vai dizer que são todos os que possuem a Deus? Não. Alguns têm Deus como propício e outros têm Deus como hostil. Aí ele nivela esses que têm Deus como hostil, e aqueles que têm Deus como propício é aqueles que são fiéis, aqueles que têm fé, aqueles que são chamados cristãos hoje, nós somos chamados católicos, apostólicos, romanos. Nós, enquanto temos fé, nós estamos em estado de graça, estamos em estado de fidelidade a Deus, nós temos Deus como propício. Isso não significa que nós possuímos a Deus de maneira concreta, de imediato. Nós o temos como propício. E se a sabedoria é o fim último do homem, a sabedoria é o próprio Deus, e se Cristo é a verdade, e a verdade é a própria sabedoria, então logo consiste em viver para mim é Cristo. Isso é a santidade. É o estado onde a alma vive por Cristo e Cristo reside plenamente nela. Isto é o cume perfeito da santidade, a sétima morada, onde a alma se converte de uma maneira plena e total ao Cristo que residia na sua alma mais profundo, passa a residir de uma maneira concreta. Aí vem o termo cristão, aí se consolida de fato. Ser outro Cristo. Mas aí vem algo. Para nós alcançarmos a possuir a Deus, é preciso que Deus mesmo nos capacite a isso. E aí nós dizemos que a igreja vai saber muito bem que a respeito das obras, dos benefícios, das obras da igreja, dos benefícios alcançados, dos méritos da cruz, aí está a santificação da alma. É a partir do Cristo que o homem passa a ser novamente capaz a unir-se com Deus, a superar a felicidade original e ter a própria felicidade divina nele mesmo. Mas para ter essa felicidade divina nele mesmo, a igreja deixa isso de maneira mais clara quando ela diz
que a vocação universal da humanidade é a santidade. Tá? Mas para que nós alcançamos esse fim, Cristo nos deu e nos remeteu a esse fim, mas Ele é o próprio fim, Ele é a própria verdade, o próprio fim, mas Ele também é o seu caminho. Afinal, disse Ele, eu sou a verdade, mas também disse Ele, eu sou o caminho. Então Cristo é o fim, mas Ele também é a verdade. E é por isso que Ele vai se relacionar sempre como sendo esse noivo da alma. Né? Então Ele vai dizer, o noivo, a paixão última da alma, o bem último da alma, o sétimo esposo é Ele próprio. Mas Ele também vai dizer que Ele próprio também é o caminho. Mas como edificou Cristo o caminho para alcançarmos a santidade? Deixando-nos o seu Espírito, que vai sempre recordar o Pai daquele Espírito que clama, Abba, Pai. Através do Espírito, através também da sua igreja, Cristo dá-nos o caminho para alcançar a sabedoria, alcançar a santidade em grau máximo. E se nós vamos ver que enviou, ele vai dizer lá em Gálatas 4:6 o seguinte: enviou Deus a vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Contudo, não disse o Cristo que unicamente Ele é a verdade, mas também o caminho. Logo, Ele é a sabedoria de Deus, mas é também o caminho para alcançar a sabedoria. De maneira básica, é desse caminho que nós iremos tratar aqui hoje. Nesse segundo modo, nós iremos tratar, na verdade, de vida de oração, mas do ato de rezar. Só que é impossível tratar do ato de rezar sem eu tratar de alguns assuntos, que é o que hoje nós iremos tratar nessa primeira aula desse modo, né? Que é a respeito do organismo espiritual. É impossível falar do ato de rezar sem a pessoa que me ouve, vocês que estão nos ouvindo aí, não entender o que é o organismo espiritual, tá? A qual Deus, esse caminho, porque quando eu estou falando do organismo espiritual, eu estou falando do caminho que Jesus confirmou, consolidou, né, para nós alcançarmos o fim último de nossa razão de existir. Tá? Deus nos destina a um fim único. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, quem rejeita essa instrução, não rejeita um ser humano, mas o próprio Deus, que vos dá também o seu Espírito Santo. Quem rejeita viver uma vida santa está rejeitando o próprio Deus. Quem rejeita notar que o seu fim último e crer nisto é a santidade, não está rejeitando eu que estou aqui falando com você, você está rejeitando o Cristo que diz isso. É o que o Tessalonicenses 4, versículos 7 a 8 vai dizer, aquilo que eu acabei de ler. Tá? Mas quando Deus nos deu o fim último, Deus nos também a capacidade, que é seu Espírito Santo. Então nós não podemos negligenciar a ação desse Espírito Santo que nos leva até a santidade. Mas onde é que nós alcançamos, ganhamos esse Espírito Santo, esse bendito Espírito, essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vai então nos levar ao fim último, no batismo. Em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Perceba, nascer da água, o sacramento que foi confirmado, a qual você vivenciou, experimentou, através da água, mas também do Espírito. Ou seja, o batismo ele fornece duas coisas em você. Primeiramente, ele te lava, ele te purifica do pecado original e também dos pecados a qual cometeu até o presente momento, mas também induz em ti o Espírito Santo. E esse Espírito é a qual eu chamo de organismo espiritual, é a qual nós também chamamos de graça santificante. Tá? E é através da graça santificante, que é a que eu vou explicar, que nós somos capazes de alcançar a santidade. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Tá? E isto
E para nós começarmos a falar da graça santificante, eu gostaria de primeiro conceituar a graça santificante. E na página 88 do livro O Grande Desconhecido, do padre Antônio Royo Marim, ele traz aqui uma citação, um conceito daquilo que é a graça santificante. Nesta edição, na página 82, ele vai dizer, na página 81, a graça santificante pode ser definida como um dom sobrenatural infundido por Deus em nossas almas, para nos dar uma participação verdadeira e real de sua própria natureza divina, fazer-nos seus filhos e herdeiros da glória. Então, quando Deus nos dá a graça santificante, Ele nos está remetendo à felicidade divina, a felicidade que não é própria da nossa natureza, mas a felicidade que é própria da sua própria natureza. Somos capazes de, podemos dizer assim, se não for errado eu dizer assim, nos divinizar através da graça santificante. Porque somos capazes também de sermos chamados que somos irmãos do Cristo e assim co-herdeiros do Cristo. E é isso que é a graça santificante. É como se Deus tivesse feito uma transfusão de sangue em nós. Nós passamos a ser da natureza de Deus, de uma certa maneira, por participação do Espírito em nossas vidas. Esse Espírito, essa graça santificante, só existe naquilo que nós chamamos, a partir daquilo que nós chamamos de estado de graça. Não há graça santificante, não há sem estarmos em estado de graça. Tornamos-nos incapazes de alcançar o fim sem estarmos em estado de amizade com Deus. Em inimizade, estamos fora de sua graça santificante. E é isso, a graça santificante. E aqui só para conceituar um pouco você, é aquilo que nós chamamos de, que na verdade Santa Teresa de Ávila chama de as moradas do castelo interior. Quando Santa Teresa está falando das moradas do castelo interior, ou seja, da primeira para a segunda para a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, ela está falando desse organismo espiritual, desta graça santificante. As moradas, de uma maneira geral, é essa graça santificante. Até porque a sétima morada alcançará a morada mais íntima de ti mesmo, que é a morada onde repousa, reside esse supremo Rei celeste de todo o castelo, que é o nosso Senhor. Então, é disso que ela está falando. Só que ela está falando do progresso, do itinerário de vida espiritual, de como vai a alma progredindo até alcançar essa morada. Mas aí vem a pergunta: se a graça santificante é o caminho todo, é o nível todo, como é que crescemos em graça santificante? Na língua de Teresa, como passamos de uma morada para outra? E tudo isso é para chegarmos nesse assunto. Vamos crescendo na graça santificante através de uma outra forma de graça, que é aquilo que nós chamamos de graça atual. A graça atual é essa energia divina que vai nos acometendo em certos momentos, que vai nos fazendo crescer em direção a esse estado de sétima morada. É a graça que nos faz crescer. Então, este meio de crescermos na graça santificante é o que chamamos de graça atual. É de graça em graça que vamos crescendo. Mas como ganhamos graças atuais? Através daquilo que chamamos de atos de fé. E aí, eu não vou me aprofundar nisso, mas é isso que nós católicos somos. É isso que nos distingue. Não basta termos fé, mas vivermos de fé. De fato, Romanos 1,17 vai dizer o seguinte: de fato, nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito: o justo de fé viverá. Então não basta
termos fé, crermos naquilo que Deus nos revelou, mas vivermos aquilo que Deus nos revelou, crescermos naquilo que Deus nos revelou. Amarás a Deus de todo o teu coração e com todo o teu conhecimento. É buscarmos conhecimento, é buscarmos amá-lo, amar de todo o coração. Tá? E é o ato de fé que nos faz íntimos do Cristo. É o ato de fé que acontece em nós que nos torna íntimos dessa verdade, dessa suprema verdade, e que vai nos fazendo então crescermos. Tá? O ato de fé ele acontece da seguinte maneira. Tá? Primeiro ponto, ele ilumina a nossa inteligência a respeito de algo de fé. Então, você é iluminado por aquilo que você já conhece. Mas essa iluminação interior, daquilo que você já crê, então perceba, para de fato existir, é preciso uma fé integral. Então, para que haja esse ato de fé, é preciso crer naquilo. E aí você crendo naquilo ilumina a sua inteligência. Quando isso ilumina a sua inteligência, ela em segundo momento, ela move a sua vontade a amar a Deus. Perceba isso aqui, amar a Deus, não outra coisa. Deus não se conforma com uma fé inoperante, ou seja, que não produz obras. Em verdade, só temos vontade do bem que apetecemos. Isto é, para termos vontade, precisamos conhecer. Então, o ato de fé, ele é um conhecimento, mas é um conhecimento que nos convida a amar de maneira mais íntima. Então, eu sei que Deus é meu fim último, mas como isso consolidar na minha vida? Como isso ir me fazendo crescer para esse fim, para chegar na sétima morada, para chegar na suma sabedoria em grau máximo, de ato de fé em fé, de conhecimento que eu já tenho, do conhecimento que é iluminado em mim, que me convida a amar. Então, do conhecimento que convida ao meu ato, a um ato, uma obra, a um amor, também considerado internamente, mas que também passa externamente. Isto é o ato de fé. Tá? Então é quando aquela verdade de Deus me ilumina e eu aceito-a, me entrego a ela, então me uno muito forte a ela. E nessa experiência eu sou capaz então de ir transformar a minha vida. Essa experiência de conversão a conversão, vai dizer Santo Agostinho, é que nós vamos indo. Não há uma só conversão, mas várias conversões, menores e algumas maiores. Tudo isso era só para chegar aqui, no ato de fé. Para chegarmos a esse ponto tão importante, que é o resultado de uma boa oração. E é justamente para chegar nisso, e que nós também vamos nos encerrando aqui, porque isso será o assunto deste módulo, o ato de fé, a oração. A referência para esse módulo será o Caminho de Perfeição de Santa Teresa de Ávila, a qual ela trata somente de oração. Então, do ato de rezar. Tudo isso então para nós chegarmos no ato de fé. Eu espero que você tenha compreendido um pouco sobre o que é o organismo espiritual. Continue nos acompanhando. Lembrando que esse minicurso ele é básico, ele dá novos assuntos a nós para abordarmos na nossa sociedade jovem. Fique conosco até o fim, permaneça firme. Que Deus os abençoe. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.